A minha vida espiritual começou a mudar quando eu comecei uma prática espiritual que hoje em dia, vamos dizer assim, que ela está fora de moda. Mas a minha vida espiritual mudou depois que eu comecei a fazer ela, que é o jejum. Quando eu perdi minha mãe, eu passei por um bom tempo bem complicado. Deus foi tão generoso que ele colocou uma mãe espiritual para me auxiliar ali. E ela me ensinou, eu já sabia na verdade, mas assim não praticava. Então ela me lembrou das disciplinas espirituais. E aí eu comecei a obedecer, sabe? E eu não estou contando isso pra me engrandecer aqui pra você, nada disso. Eu estou partilhando essa experiência porque foi algo assim surreal, sabe? Então eu vivia um vitimismo, sabe? Uma opressão, Não estou dizendo que eu não tenho problemas, tá, gente? Mas naquele tempo eu tava, assim, num nível de guerra muito grande. Então, Deus sabia que eu precisava começar a praticar essas disciplinas para conseguir sair daquele cativeiro, daquela prisão emocional em que eu me encontrava. E aí eu jejuava 3 vezes na semana. Comecei fazendo pouco, sabe, gente? Pouco. Eu tirava uma refeição do meu dia. Naquele tempo era o café da manhã. E aí eu já começava de manhã, aproveitava que o meu filho, a gente levantava às 5 da manhã e o meu filho e meu marido iam trabalhar e eu já começava o dia, separava um momento para eu poder orar, ter assim um momento mesmo com Deus, sabe? Eu colocava um louvor e eu me ajoelhava ali no chão da sala mesmo e começava. Sabe, eu colocava, eu falava como eu estava me sentindo, o que acontecia. E aí, como eu comecei a associar a oração e o jejum, eu comecei a conseguir ouvir o Espírito, a voz do Espírito. E eu comecei a ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito. Porque às vezes a gente acha que Deus se calou. E eu não estou dizendo que às vezes ele se cala mesmo, sabe? Mas é que às vezes não é que ele se calou. Somos nós que não estamos conseguindo ouvir porque nós estamos tão cheios de nós mesmos e a nossa alma tá tão abastada, né? Tá tão alimentada de coisas secundárias, coisas que não são espirituais, né? Que a gente não consegue ouvir o Espírito. Ele fala, mas a gente não ouve, sabe? Então aí eu comecei a ouvir, comecei a ter experiências espirituais, onde eu comecei a conseguir ouvir e eu ouvia direções claras do Espírito, sabe? E ele me dava direções claras de coisas que eu precisava mudar urgente, sabe? E os meus momentos de devocional, eu lia a palavra, eu declarava a palavra. Essa minha mãe espiritual, a Regina, ela me ensinou a orar a palavra, a declarar a palavra. Então eu sempre tinha também, além do devocional, eu tinha os versículos que eu orava declarando aquela palavra, sabe? Declarando essa palavra no reino espiritual. Então isso tem um poder associado com o jejum, a oração, a leitura da palavra e a declaração da palavra. E a adoração. São armas espirituais fortes que nos ajudam a mudar o ambiente. As coisas dentro de nós também vão mudando. E no começo, eu achava chato, não vou mentir, que a nossa carne, ela tem essa natureza. Ela tem essa tendência pecaminosa. Então eu achava chato. Então eu fazia por disciplina. Todos os dias. Tinha dia que eu tava cansada, tinha dia que eu não tava afim, mas eu fazia por disciplina. E aí depois eu comecei a entender que a minha alma pedia. Quando por algum motivo eu não conseguia fazer, eu comecei a ver que a minha alma pedia, sabe? E eu comecei a entender a fome da minha alma. Coisas que nós não conseguimos entender quando nós estamos muito cheios de coisas secundárias que não são as espirituais. Ter essa sensibilidade, esse relacionamento, essa intimidade, não é só para algumas pessoas. É para todos que quiserem acessar o reino. Mas não tem como a gente atingir certos níveis de relacionamento com o Espírito sem a prática das disciplinas espirituais.